Bom dia, bom dia, bom dia! E hoje é segunda-feira, dia 9/1 de 2023 e nós estamos até com os poderes mágicos do Pikachu! Au! Tá lá, soltando raio junto com o ET. Agora tem mais um bichinho para fazer parte do repertório de muvuca que tá acontecendo. Quem avisa, amigo é, hein? E esse vídeo, hein, que saiu bem no dia que aconteceu o negócio, hein? Rapaz do céu, é que eu gravei já faz mais de semana, hein? Se olhar a roupa, eu gravei lá atrás, vocês podem ver, eu tô com a barba comprida. Você olha o vídeo de ontem, não tem nem barba, não tem como a barba crescer de um dia pro outro. Ai, meu Deus do céu, ai, as coisas estão acontecendo, e a muvuca está acontecendo, e nós vamos conversar sobre isso, o resto eu não quero saber. O que eu estou querendo falar é o seguinte: vamos entrar rapidinho com as finanças, depois a gente já entra com a questão de bolsa, fazendo as análises, tá? Na sexta-feira o dólar caiu 2,16%, fechou em R$ 5,24. Foi maravilhoso, inclusive abaixou até o câmbio tchaco, que é o que eu acompanho lá fora. Hoje provavelmente vai dar uma muvuca aqui. Com certeza tudo é para subir, principalmente o dólar. Por quê? Porque todo o movimento que deu vai impactar muito o investidor estrangeiro. E eu quero falar sobre se isso foi bom para o Brasil, se foi ruim para o Brasil, se foi bom para o bolsonarismo, se foi ruim para o bolsonarismo, se foi bom para o Lula ou se foi ruim para o Lula. A Bolsa de Valores na sexta-feira subiu 1,2% e fechou em 108.963, quase 109. O DAX, hoje a Bolsa da Alemanha, subindo normal, como se fosse uma bolsa estabilizada, 0,3, 14.653, ou seja, a bolsa hoje já era para ter uma dorzinha de barriga bem de leve. Só que agora vai ser uma dorzinha de barriga um pouquinho mais grave, principalmente com o investidor estrangeiro. Se o investidor estrangeiro sair por causa da instabilidade do país, o dólar é afetado, muito mais do que qualquer outra forma. Ah, mas a gente não depende do estrangeiro? Será que não? E tudo as consequências que pode dar é o que nós vamos comentar sobre isso. Vamos ver notícias do jornal. Infomoney. Bolsas e petróleo sobem com reabertura da China, mas as ações da Petrobras nos Estados Unidos tá caindo. Lula fará reunião de emergência com governadores e representantes dos poderes. Isso é uma coisa óbvia e ali vai se saber o que vai se decidir. Vai para cá, vai para lá, vai precisar de intervenção em mais lugares, é só num lugar, mais e outro, como é que vai ser? Lula decretou a intervenção federal da segurança pública no Distrito Federal na tarde de ontem, após grupos de bolsonaristas golpistas invadirem o Distrito Federal. Eu não gosto desse termo golpista, porque é um termo muito da esquerda, certo? Agora, que realmente teve alguma coisa muito estranha, muito maluca e fora do contexto? Teve. E é aí que nós vamos conversar já. Calma lá que nós vamos entrar já. Poder 360. Extremistas podem afastar investidor estrangeiro, dizem economistas. Isso é uma verdade. O que acontece? Tenta imaginar. Nenhum investidor gosta de não saber o que vai acontecer com o seu dinheiro, com a sua empresa. A minha empresa vai continuar vendendo? Eu vou continuar conseguindo fabricar? Eu vou ter peça? Não vou ter peça? Eu vou ter combustível? Não vou ter combustível? Vai ter combustível? Vai faltar combustível? O que vai acontecer? E é aí que a coisa começa a ficar degringolada. E é aí que a coisa começa a se moldar no sentido de sai, vamos ver outras coisas porque não dá. O que está acontecendo? O investidor não gosta de risco e o Brasil, neste momento, está se tornando algo de altíssimo risco. Não é de alto risco, é altíssimo risco. Então é normal e natural os investidores começarem a sair. E primeiro se sai da bolsa. Passa-se uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, fechou o ciclo de um mês, começa a sair as decisões dos presidentes e dos diretores da empresa para saber o que vai fazer com as empresas que estão no Brasil, no país. Simples assim? Simples assim.
Então, qual é a tendência? De desabar tudo as bolsas hoje. Agora, pode ser que ela comece a desabar e no meio do dia ela começa a se arrumar, conforme vai se falando, olha, aconteceu isso, mas já resolvemos aqui, resolvemos ali, resolvemos lá, vamos conseguir trabalhar, o Congresso vai conseguir trabalhar, algumas coisas vai conseguir fazer e tudo mais. Aí a economia, os investidores já vão pegar e falar assim, bom, volta a trabalhar e vamos embora, porque acabou tudo isso daí. Mas vamos ver para onde vai essa greve. Vai fechar rodovia? Não vai? Quantos dias? Vai ter fechamento de caminhão? Não vai? Quantos dias? Como é que vai ser? Vai ter combustível? Não vai? Quantos dias? E assim por diante. Então nós vamos ver as cenas do próximo capítulo. Está sendo chamado as Forças Armadas para lugares isolados, como Brasília, mas nós temos que ver quais são as reações. Porque até então, pelo que eu tenho de informação, 90% da tropa dentro dos quartéis são bolsonaristas. Só 10% não. E pelo que eu estou sabendo, tá por um fio. O pessoal está se rebelando já dentro, já está assim fazendo coisa. Então está por um fio de explodir tudo por dentro. Ah, mas e os comandantes, como é que faz? Eles têm que colocar ordem. Tudo bem, mas e aí? Como é que você controla os seus próprios soldados? E se os seus soldados pegou e simplesmente falou assim, nós não vamos, ponto final. Não, agora vocês vão tudo preso. Quem que vai prender eles? O comandante? É mais fácil o soldado pegar e prender o comandante. Então não é do jeito que vocês imaginam. Quando se tem uma quebra interna dentro da estrutura, você tem que... Opa! E aí eu conversando com políticos, tipo, tô dando partido que é totalmente isento, certo? Aí você vê tudo aquele mundo, porque ali, o bom do partido, desses partidos, é que você tem gente da esquerda e gente da direita. Os da direita ficam quietinhos para não perder nada, não ter problema nenhum. Eles têm medo de se aparecer. Só que tem um detalhe. Quando você fica só de um lado e você não tem um contraposto, porque o que eu tô vendo de políticos dentro do partido é assim, isso é inadmissível, onde se viu? Com pensamento de político. Pô, quebraram minha estrutura, como é que eu trabalho assim? Certo? Muito bem. E não podendo defender nada de alguma coisa, dar qualquer versãozinha a favor dali. Tá errado? Só que ele sabe que não pode fazer isso porque a mídia tá fazendo um movimento ali. É ele falar qualquer coisa, aparece na mídia falando, você apoiava isso ou aquilo. Problema sério. Certo? Muito bem. Vamos lá. Dentro disso, o que acontece? Acontece a seguinte coisa, a seguinte forma. O pessoal da política pegando e falando assim, não pode, e eu dentro do partido, tudo bem, mas isso surgiu e nasceu porque foi uma irresponsabilidade dos políticos. Qual foi a responsabilidade dos políticos? Quando uma parte da sociedade, que não é pouca, 50%, metade, as pessoas fazem milagres por 5% da população, 1% da população. Aí a minoria, tem que proteger a minoria, tem que ajudar a minoria, tem que fazer. Então, tudo quanto que é lei para a minoria passa. Quando chega uma lei, alguma coisa para 50% da população, não. Então, o que devia ter feito? O voto impresso. Já ia cancelar aquela coisa do medo. Você tendo o voto impresso, já ia cancelar a questão do medo. Do medo. Por quê? Eu não sei se eu tô votando certo, não sei se eu não sei o quê. Mas não adianta você falar que é cientista, que você não interessa. O cara quer. Mas que diferença tem a calçada de bloquete ou a calçada de paralelepípedo? É a mesma coisa. Para você. Para ele não. Para ele tem que ser a calçada de paralelepípedo, porque ele não quer de bloquete. Mas a de bloquete é boa, ela não sei o que, ela absorve água. Eu não quero, eu quero a outra. Então não adianta pegar e falar, você tem que engolir. Não, vamos fazer metade bloquete, metade não sei o que. Então tem que fazer as coisas. Gente, o povo tá pedindo, eu tava conversando com o pessoal falou, não sei o que, eu falei assim, gente, você tem que imaginar o ser humano, tá? Então vamos lá. A política, ela virou crença, ela virou uma religião, ela virou uma crença. Então você tem sim uma crença da ideologia da esquerda, onde esse pessoal quer levar cartilha de todo jeito. E você tem uma outra igreja, uma outra crença, que fala que não.
que tem que ser, que essa cartilha não presta, que o importante é levar a liberdade, família e não sei do que. Beleza. Você tem duas crenças. Crença não é ideologia. Crença, porque virou crença, crer. Certo? Ah, não, porque nós temos a ciência. Nunca foi implantado em lugar nenhum, como é que você pode ter ciência? Ah, nós queremos fazer o Brasil de cobaia. Aqui não, vai fazer outro país. Vamos lá. Aí você tendo essa crença, esse lado aqui da cartilha ganhou. Então ele começa a implantar a cartilha, porque ele ganhou, então ele vai levar a crença dele, o santo dele e o Jesus dele. Vai levar. A outra parte perdeu. O Messias dele voltou pro céu, foi lá para outro lugar e aqui o pessoal tá ali. Só que esse pessoal aqui, ele pega e fala assim: poxa, vão querer obrigar meu filho a tomar picada. E eu não posso deixar, porque eu acredito, a crença, certo? Eu acredito que isso vai matar meu filho. Não, mas não mata, a gente tá vendo aqui, tudo bem. Mas não mata todo mundo, realmente não mata. Só que é uma roleta russa. Você tá querendo que eu pegue uma coisa e faça uma roleta russa com meu filho? Não. Então, a outra parte não enxerga desse jeito. Por isso que eu falo, o pessoal da esquerda tem que estudar o pessoal da direita, o pessoal da direita tem que estudar o pessoal da esquerda. Porque um não enxerga o outro. Um não enxerga o outro. São crenças, são crenças. E um tem que respeitar o outro. Se eu não quero isso, cara, o santo dele é aquele. Ele quer rezar aquele santo. Deixa ele rezar aquele santo. Não. A minha ideologia fala que tem que acabar com o meu inimigo, porque é o Satanás. Tudo que é contra é o Satanás. Gente, a religião faz isso. Tem religião que pega e fala assim: você é católico, você não sabe o que você está fazendo, porque a nossa que é boa. Ah, você que é macumbeiro, você é do Satanás. Acontece isso. Eu escuto isso, cara. Eu sou macumbeiro, eu escuto isso. Macumbeiro no sentido, coisa, faz muitos anos que eu não vou, mas é uma religião que eu mais gosto, assim, para aprender, que eu tenho mais liberdade para sair perguntando para espírito e tudo mais. É Umbanda. Desculpa, mas eu desconheço qualquer outro lugar que tenha uma liberdade para sair perguntando pros espíritos qualquer tipo de pergunta. Até para entrevista, pergunta, pegar livro, com isso aqui, atendimento, a liberdade que tem. Qualquer outra, moço, depende só do líder, só o outro chefe que pode. Aí não dá, né? Bom, dentro disso tudo, o que acontece? Crença, virou crença. Então na cabeça da pessoa, não é, e o cara ganhou. Não é isso que entra na cabeça dele. Na cabeça dele, ele cria um mundo aonde ele começa a imaginar o que vai acontecer. Vão vacinar meu filho, vão me obrigar a fazer tal coisa, vão fazer com que eu perca todos a minha casa e que eu tenha que colocar mendigo dentro da minha casa, gente da minha casa, porque eles vão querer falar que eu tenho que compartilhar minha casa. Agora vai ter que todas as crianças experimentar outras coisas de gênero. Agora todos vão forçar isso, vão forçar aquilo. E realmente forçam. Algumas coisas, não tudo. Algumas coisas forçam. E o outro lado vai vendo, vai falar, agora vai descambar tudo. Vão falar que pode arrancar os filhos, as crianças com desencarne no útero a hora que quiser, e vão não sei o quê, porque isso aí é contra a minha crença. E aí vai acontecendo tudo essas coisas. A pessoa imagina, não aconteceu, mas ela já projeta. Ela já projeta aquilo. E aí, a hora que você pega e projeta, você fala assim, eu tenho que resolver. Aí você pega e fala, não, qual que é o meio mais racional para resolver? O jurídico. Aí eu vou pro jurídico, o que o jurídico faz? Eu vou contra a lei e vou falar, você vai preso, você não pode falar mais nada, você vai não sei o que, e você não sei o que lá, cadeia pra você. Eu pego e falo assim, e agora? Eu não tenho mais para onde ir. Eu vou ter que rezar e falar amém? Eu não tenho como mais. Eles estão falando que eu tenho que resolver no voto, mas o voto tá com manco, eu não acredito naquilo, porque não resolveram aquilo. Então, aonde que eu quero chegar? Uma ação gera outra reação. Custava ter o bendito do papelzinho cuspindo lá na coisa para eles falar, vou conferir, e pronto. Conferiu e viu que não tinha nada, acabou. Não, deixa como se fosse, não, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque sempre foi assim, você nunca teve problema. Gente, mas a pessoa tem crença.
Não dá. É esse que é o grande problema que está acontecendo. É isso que é o grande problema que está acontecendo. Um lado não quer ver o outro, não quer ceder para o outro. Só quer saber de um lado. E outra, vou falar, venhamos e convenhamos. A esquerda entrou já metendo os dois pés no peito. Que é isso? Não é assim que se faz. Não, nós vamos governar para todo mundo. Tira o decreto de arma. Mas pera lá, passou num plebiscito que metade da população quer. E você vai pegar e vai tirar? Não, porque eu falei isso na campanha. Mas não é assim que faz. Pergunta pro Congresso. O Congresso é o representante do povo. Ah, não, mas o Congresso é da direita. E aí que tá o tchan do negócio, que nós vamos vendo o que vai acontecer. Então, essa é a versão crença. Vamos andando e vamos ver quais são os benefícios e os problemas disso que aconteceu ontem. Infomone. Invasão em Brasília traz paralelos com o Capitólio nos Estados Unidos e reforça a visão de bolsonarismo radical. Então eles estão pregando isso daí. Gente, eu fui presidente do Partido Militar. Eu falo pra você, tem radical sim, tem gente maluca sim. Mas a grande maioria não é. Só que ser humano de novo. Vamos lá, eu tô lá, tô com aquela coisa assim, né? Eu tenho que protestar, não, porque eu tenho que protestar. E com aquela coisa assim, que alguém tem que me salvar. As Forças Armadas não vai me salvar. Fulano não vai me salvar. O presidente da República falou que tá indo contra e não vai me salvar. Ele vai até me afundar no buraco. O outro não vai me salvar. O jurídico não vai me salvar. E aí eu tô ali falando, não, é a última esperança, alguém tem que ver, algum político tem que ver que eu tô pedindo, pelo amor de Deus. Aí chega lá. Aí vai um malandro lá, um doido, que estoura, o jacaré explode na cabeça dele. Aí o cara fala, vamos invadir aquilo lá. E entra. É bom. Aí o outro jacaré, se ele fez, eu também posso. Aí vai. Aí eu também. Aí efeito manada. Aí, moço, aí arregaça tudo. Aí arregaça tudo. Só que, vamos supor que é o que está andando pelos bastidores. Suposição, não é uma verdade. Que dentro tem uns escondidos, que pra mim não é escondido, pra mim é radical mesmo. Mas vamos supor que tem uns escondidos. Esses escondidos pegam e começa a coisa, só que esses escondidos são muito inteligentes. A psicopatia, os psicopatas são muito inteligentes. Eles fazem a coisa, faz todo mundo ir e eles saem antes de todo mundo. Aí nunca são pegos. E aí quem que ficou? Foi o trouxa que foi na manada e ficou ali procurando o líder. Cadê o líder? Porque o ser humano fica procurando o líder. Então aquele que faz primeiro, ele se torna líder. Aí ele vai até o fim, e fala assim, vamos lá gente, vai fazendo, dá ordem. E vira e some. E volta para trás e some na braquiária. Aí o povo fica tudo lá, continua fazendo tudo as badernas e tal. Mas tinha grupo que estava defendendo algumas coisas, estava protegendo algumas coisas. Realmente. Porque não é homogêneo. Não é tudo uma coisa só. E o que a mídia está fazendo? Todo mundo é terrorista. Todo mundo é do mal. Todo mundo. Não pode fazer isso, gente. Eu me senti mal na televisão escutar isso. Porque eles pegam e são totalmente preconceituosos. A mídia fala, não seja preconceituoso, não seja preconceituoso. Aí eu pego e vejo uma coisa preconceituosa aonde? Eu vendo uns fazendo, então todo mundo está fazendo. Não. Tanto é que teve um monte de gente que ficou no gramado e não quis fazer o que estava fazendo. Não quis nem entrar em órgão público. Um monte. Um monte. Agora, por que generalizou? Porque precisa fazer, porque é bom, porque é interessante, porque vai dar poderes. Que poderes? Então nós temos agora uma referência. Olha, é similar com o do Capitólio. Está tendo julgamento do Trump. Então agora eles vão agravar a situação do Trump. Vai conseguir colocar o Trump na cadeia. Colocando o Trump na cadeia, vai colocar também o Bolsonaro na cadeia. Porque já tem deputados, desculpa lá, mas olha só o que está me acontecendo. Presta atenção. Folha de São Paulo. Deputados americanos, que é do Bin Laden, né, do Obama, do Biden, oh Jesus, tá difícil, hein? Os deputados da linha deles, os democratas, deputados americanos pedem expulsão do Bolsonaro. Por quê? Até os da direita lá estão querendo que o Bolsonaro saia, porque claro, senão como é que vai fazer? Tá virando, e aí, o Bolsonaro vai pra onde? Pra América Latina ele não pode ir. Ele vai pra onde? Pra Portugal? O presidente de Portugal, eu acho que não vai querer deixar ele ali. Ele vai pra onde?
Vai pra China? Vai ter que ir pra Austrália? Pra onde que ele vai? Ele vai ter que sumir pra onde? O que ele vai fazer? Ele não fez o que tinha que fazer lá atrás, tá tendo as consequências aí. E ele vai pagar caríssimo. Todos os médios, eu já tinha dito, se ele não fizer nada antes de sair, já era. Ele vai ser crucificado mesmo e com força. Mas, professor, você acha que isso é justo? Eu acho que é justo. Credo, mas onde se viu? Meu querido, ou você faz o que Deus manda, ou você não faz, nem entra para fazer. Ordem de Deus é cumpra-se, ponto final. Mas qual é a ordem de Deus? Ele sabe qual é. Ele sabe qual é. E ele não fez. Ele quis transformar o inferno em um céu. Não se transforma o inferno no céu. Se traz o céu até o inferno. E tira, destrói o inferno. Simples assim? Simples assim. Não se pega e coloca um quartinho, um puxadinho no inferno e fala, esse puxadinho vai ser o céu no inferno. Isso não existe, gente. Isso não existe. E olha agora os perigos que está acontecendo. Vamos lá. Vamos tentar imaginar o seguinte. Eu tenho a cartilha que eu preciso comunizar o Brasil. Muito bem. O Congresso meu, ele está do outro lado, o Congresso está do outro lado. Ele é tudo da direita, a maioria. E eu preciso colocar minha planilha, implantar minha ideologia, implantar minha cartilha, fazer todas as coisas que eu tenho que fazer. Eu tô com um problema, não consigo implantar. Joia. Então vamos fazer o seguinte, vamos apertar e vamos ver a reação que vai ter, porque todo animal, quando você coloca na parede, ele vai perder a noção e vai uma barata daquele tamanho vai voar em cima de um ser humano gigante. Um rato pequenininho, se você aperta ele, ele vai querer voar em cima de um ser gigante. Ele vai pra cima, ele vai fugir, até chegar num ponto que ele fala, não fujo mais. Aí ele vai pular pra cima. Isso é inteligência emocional, acontece, tem. Aí o que acontece? O que acontece? Dentro disso, o que se passa é a seguinte situação. Eu criando esse problema, tendo esse problema, o que vai fazer? Todos os políticos não vão poder falar que são a favor disso. Você não vai ver político falando assim, eu sou a favor deles terem invadido tudo, quebrado tudo. Nenhum vai falar isso. Nenhum. Zero. Até os da direita. E aí, eles vão pegar e vão falar assim, aconteceu tal coisa, precisa ser condenado de coisa. Só que é o seguinte, quando eles apoiam isso, outra parte fala, agora é onde eu vou colocar meu poder no máximo, vou girar o botão da ditadura na máxima e vou botar para quebrar, e vou fazer coisa até fora da lei, porque são coisas extras, tá fora do contexto, então eu posso fazer coisas extras. Aí, sem julgamento e sem entender, só porque ele era de um governo anterior, olha só como é que está o julgamento, presta atenção, como que está o julgamento das coisas. Presta atenção. Folha de São Paulo. Ibanez se isola no MDB e tem pedido de prisão defendida por membros do judiciário. Ele é o responsável pela segurança no Distrito Federal. Esse Ibanez. Certo? E aí o que acontece? Por omissão das emendas e tudo mais. Aí o que acontece? Eu sei que teve o Ibanez é o coisa, né? Deixa eu ver aqui. Ibanez não. O Ibanez é o governador mesmo. Eu tô falando do ministro, que não é esse nome aí, o outro. Então esse governador que foi eleito, que ele era da direita, mas pelo MDB, pelo partido centrão, ele colocou um cara do Bolsonaro lá na segurança, que deu problema, então eles já estão decretando, estão defendendo prisão do membro judiciário de prisão, tem pedido de prisão defendido. Só que veja bem, vamos lá, ver outra notícia aqui, Infomoney.
Moraes afasta governador do Distrito Federal após vandalismo de golpistas em Brasília. A decisão tem validade por 90 dias e ocorre após um grupo de bolsonaristas invadir e depredar o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o próprio STF. O ministro Alexandre de Moraes determinou, beleza, aí vamos lá, porque ele repete isso daí, né? A decisão ocorre após um grupo de bolsonaristas na invasão, ok. O afastamento do cargo de Ibanez Rocha, do MDB, governador do Distrito Federal, por um prazo inicial de 90 dias. Só que isso é inconstitucional. E o cara tá pegando e mandando tirar um governador que foi eleito pelo povo, empossado tudo bonitinho pelo povo. E os caras vão tirar ele? Um governador? Sério? E quem que vai entrar no lugar dele? Como é que vai ser? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Agora, o meu medo e o meu receio é acontecer exatamente o que aconteceu lá atrás, porque está muito parecido, muito igualzinho com a época da Venezuela. Está muito idêntico. Eles estão seguindo assim a cartilha ponto a ponto, funcionou lá, deu certo lá, deu uma convulsão lá, o povo saiu realmente para a rua, quebrou tudo, até chegar num ponto onde não conseguia mais, não vivia mais, não fazia mais nada. E aí todo mundo teve que abaixar a cabeça e falar, então agora vai, tamo lascado, e regaçou tudo. Infomoney. O Lula decreta intervenção federal da segurança pública do Distrito Federal após invasão. Lula assinou o decreto de intervenção neste domingo em coletiva à imprensa. Muito bem, as Forças Armadas vão lá. Só que é o seguinte, as falas que ele fez era tipo, vou tacar mais lenha na fogueira. Em vez do Lula vir e falar, olha, nós temos que resolver, nós vamos, não sei o quê. Não, ele pegava e falava, por causa do Bolsonaro, é porque não sei o que do Bolsonaro, é não sei o que dos golpistas, esses terroristas, não sei o que de fascista. E começava toda aquela retórica de propaganda eleitoral de novo. De briga eleitoral. Ou seja, ele está criando uma sensação de que as eleições não acabaram, de que tudo está ainda fervilhando, que tudo está ainda pegando fogo e que tudo está acontecendo. E que não é uma coisa que depende dele. Agora vamos lá pegar a parte... Agora acabou as coisas de jornal e agora nós vamos conversar o seguinte. O que vai acontecer com o mercado? Vamos lá. O governo Lula tinha de tudo para as bolsas desabar. E a bolsa desabando, a culpa ia ser de quem? Do Lula, do Haddad. A bolsa ia desabar. E olha só que ironia do destino. As bolsas subiu quinta e sexta como se o governo Lula tivesse resolvido todos os problemas. E quinta e sexta subiu, o dólar desabou, ficou uma benção. Chega nesse final de semana, eles já estavam sabendo, o investidor já estava sabendo que estava tendo mobilização. Você iria correr risco tendo mobilização e investindo em bolsa? Não. Por isso que eu estou falando para vocês. Agora eu vou fazer uma reflexão pseudocientífica, porque eu não posso falar que é científico, senão eles vão mandar eu provar. Então, uma teoria maluca de um médium espiritualmente enxergando loucuras por aí, certo? Porque todo médium é tudo louco. Então, tudo que eu tô falando aqui é loucura braba, é só teorias especulativas, tá? De possibilidades e de suspeitas possíveis. Nada de verdade absoluta, tá bom? Pra vocês entenderem como é que funciona agora nos dias de hoje, tá? Senão, né, nós estamos indo contra as coisas, né, do governo, né, onde se viu. Bom, vamos lá. Aí, pensa só, presta atenção. Pode não ser a intenção deles em fato, mas a consequência vai ser essa. Não tem pra onde fugir. Vamos lá. Ia cair, só que chegou na sexta-feira, subiu, mesmo com uma coisa dessa. Tá estranho, porque eu vou falar pra você. A sabedoria que os investidores têm, eles conseguem antecipar uma semana, um mês até. Eles conseguem antecipar coisa assim que você fala, nem político consegue. E os caras conseguem. Mas vamos lá.
Chega agora, segunda-feira, vai começar a afundar. Bum, 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 bum. Só que o jornal vai falar o quê? A bolsa caiu porque o governo Lula não presta? A bolsa caiu porque eles estão querendo aprovar uma lei que vai arrebentar o negócio do trabalho, vai arrebentar um monte de coisas malucas que estão querendo aprovar? Não. Eles vão falar assim, a bolsa está caindo porque os bolsonaristas invadiram o Congresso. A bolsa está caindo por causa disso aqui. A bolsa está caindo, mas tudo por causa do antigo governo e não por causa da incompetência deles. Isso me assusta e vai acontecer. A mídia tem que ficar esperto, hein? Porque a mídia vai levar nós no gogó aí. Ah, vai, hein? Porque você olha, você vê como é que ela tá, moça. Ela tá assim, olha, mas tá empurrando com força. Tá empurrando com força. Força, 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 força. E aí que nós temos que ter uma certa, né? Uma certa contrapartida aí, um negócio que nós temos que ficar olhando. Outra situação. Começa a sair todas as empresas do Brasil. Começa a fundar, sai uma, sai outra, sai. Eu gero caos, gera crise. Todo mundo dependendo do governo. Dependendo do governo, eu controlo o povo. Se você tem meios de viver, meios de ganhar dinheiro, eu não consigo te controlar. Agora, se depender de mim, aí eu já vou... Aí você vai ter no controle, você vai sendo obrigado a fazer. Ué, eu não tenho que medir as palavras para falar? Porque senão vai que corta uma coisa. Como é que faz? Você está entendendo ou não? A situação é muito maluca, a coisa é muito maluca. Não dá para ficar brincando. Agora, o que me assusta é estar igualzinho na Venezuela. Igualzinho, gente. É assim, é muita similaridade. Quando você vê, você fala assim, cara, tem 80% de simpatia aí. Tá muito simpático essa aí, tá muito parecido. Tá muito próximo. Claro que são realidades diferentes, mas tá muito próximo. Então, desculpa, todo mundo falou que não sei o que. Eu falei em vídeo, virando, certo? Tava assim com a presença do Exu, do Espírito, e eu falei, os anjos vão ser recolhidos e os Exus vão trazer sua justiça. Só que a justiça é essa. Vocês acham que a justiça é como? É meter no pé, empurrando e falando, e vai resolver de um jeito ou de outro. Eu falei em um vídeo que todo mundo ia saber o porquê que o Bolsonaro tinha sido presidente da República. Tá aí. Tudo acontecendo. Tudo acontecendo. A implantação do anticristo está acontecendo numa velocidade gigantesca. Professor, isso é ruim? Isso é ótimo. Antes fazer tudo muito rápido e acabar tudo muito rápido e resolver tudo muito rápido, do que a gente ficar num martírio muito e muito tempo e ficar 20 anos, 50 anos numa coisa muito ruim. Então que vamos lá, que pisa mesmo na lama e arrebenta tudo e bota para quebrar e tudo mais. Credo, professor, então quer dizer que nós temos que aceitar tudo? Não estou falando isso. O que eu estou falando tem um motivo espiritual por trás. Nós podemos diminuir os problemas ou melhorar. Eu falei antes, gente, esse não é o momento de trocar. Se vocês querem por esse caminho, vamos pela dor. Então o povo escolheu pela dor. Então tudo do espiritual vai pela dor e não mais pelo amor. Simples assim, simples assim. Infelizmente é isso que está acontecendo. E vai acontecer, e vai andar, e a coisa vai ficar maluca, e vamos ver as cenas do próximo capítulo. Uma coisa eu falo para vocês. Nada será como antes. E corremos um risco de... O que foi criado lá atrás de separação dos estados brasileiros, desmembrando o Brasil em vários micropaíses, eu acho que está muito próximo de acontecer. Muito próximo de acontecer. Os patriotas não vão querer, mas vão chegar num consenso aonde? Vai voltar aquele negócio do sulismo, do centro-oeste, vai virar um monte de frentes lutando e brigando para tal como. Eu tô vendo na internet, na notícia falando, olha, o estado de São Paulo, ele é maior que muitos países, é maior que a Argentina, é maior que só o estado de São Paulo, é maior que a Argentina. Se a Argentina consegue ser um país, por que o estado de São Paulo não poderia ser um país? E assim começa a coisa, e a gente vai vendo a divisão do nosso Brasil, e vocês vão perceber que ia acontecer uma divisão XYZ que o Chico Xavier falou lá atrás, e parece que está acontecendo. Será? Vamos ver as cenas do próximo capítulo? Tudo está caminhando para tal.
Vamos ver as cenas do próximo capítulo e vamos tomar as nossas decisões. Racional, eu não vou entrar em loucura, mas muita coisa maluca está acontecendo. Gardenal brabo junto com o espírito de guerra, é isso que dá. Dá isso aí. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.